Olá, estamos aqui hoje para vermos uma nova estrutura, que é chamada estrutura de seleção múltipla, né, conhecida como switch case. Antes da gente falar dela, vamos fazer uma revisãozinha na estrutura condicional, tá bom? A estrutura condicional é aquela que usa o if, né? O if else, que nós já aprendemos, e nós vamos fazer uma revisãozinha dela dentro de um programinha, porque ela é semelhante à ideia dessa estrutura nova que a gente vai aprender hoje, tá bom? Então, para isso, a gente vai pegar um programinha, tá? Onde a gente vai resolver esse programinha usando a estrutura condicional. Então, a ideia aqui é, a gente vai receber dois números por digitação e um operador aritmético, que pode ser um mais, um menos, um vezes e um dividir, por digitação, tá bom? Então, a ideia é que nós vamos ter três entradas, tá bom? Dois números e mais um operador aritmético, e vamos efetuar a operação solicitada, ou seja, se o usuário colocou um sinal de menos, nós vamos fazer uma subtração. Se ele colocou um sinal de vezes, nós vamos fazer a multiplicação, tá bom? Então, vamos fazer a operação solicitada pelo usuário em cima desses dois números que vão ser recebidos por digitação, tá bom? E vamos visualizar o resultado, tá? Então, essa é a sequência das operações. Receber três conteúdos, né? São dois números e um operador. Executar a operação solicitada, portanto, vamos ter que saber qual foi o operador escolhido e mostrar este resultado. Essa é a ideia do nosso programinha aqui. Então, nós temos aqui os nossos includes. Coloquei aqui variáveis, tá bom? Nós temos a N1, a N2 e a result. A N1 e a N2 são variáveis que eu vou usar para receber os números que vão ser digitados. Então, esses são os objetivos dessas duas variáveis. A variável result, né, como o nome já está dizendo, result é resultado, é a variável onde eu vou armazenar o resultado da operação que foi escolhida, tá bom? Então, se eu somar dois números, os dois números que estão em N1 e N2, o resultado da soma eu jogo na result. Se eu subtrair, então, o N1 de N2, o resultado eu jogo em result, tá bom? Então, ela é a variável que vai ser usada para receber o resultado da operação. Tudo bem? E a variável oper, tá aqui separadinha, ela é do tipo char, ela é onde eu vou receber por digitação o operador aritmético, ou seja, um desses quatro elementos que estão aqui, tá? Então, ela é do tipo char, porque esses caracteres aqui, né, a gente tem que usar como caractere, como char, um byte, né? Então, eu vou receber na variávelzinha oper. Bom, então, vamos começar aqui o nosso main, tá? Temos o nosso set locale. Vamos receber, então, por digitação, o primeiro valor. Então, pedir lá para digitar um número, receber em N1. Pedir para receber um outro número, né, na variável N2. E pedir para que o usuário digite também qual operador aritmético que ele quer, né? Até coloquei entre parênteses para ele saber que eu posso fazer as quatro operações aritméticas. Mais, menos, vezes ou dividir, tá? O que ele digitar, eu recebo na variável chamada oper. Então, até aqui o que eu fiz nesse início do programa foi o recebimento das três entradas. Então, na sequência aqui, agora a gente vai ter que descobrir qual foi o operador aritmético que ele escolheu, correto? Então, if, né? A ideia que a gente tem para testar o conteúdo de uma variável, a gente faz com o if. Então, eu estou perguntando aqui se o conteúdo da variável oper, né, que foi a que a gente acabou de receber alguma coisa dentro dela, eu não sei o que é, né, mas a gente vai deixar para o processador verificar isso para gente. Então, se o que tiver na variável oper for igual ao caractere mais, então vejam que esse caractere mais está entre aspas simples, porque ele é um char, tá? Ele tem que vir em aspas simples. Então, se for o que tiver lá dentro realmente for um caractere mais, eu vou executar este bloquinho deste if. Ou seja, eu vou pegar o conteúdo de N1, somar com o conteúdo de N2, o resultado eu vou guardar dentro da variável chamada result, bom? E em seguida, vou colocar no vídeo a mensagem, resultado da soma, e mostrar o conteúdo da variável result, tá? Então, eu montei aqui um bloquinho do que fazer se o caractere for soma.
Agora, e se não for? Então, vamos fazer um else, né? Se não, né? Então, se o per tem um caractere mais, faço isso. Se não, se a variável oper tem um caractere menos, eu vou executar este outro bloquinho, que seria a mesma ideia do de cima, apenas fazendo a subtração, jogando o resultado na variável result. E aí mostro, né, a mensagem resultado da subtração e mostro o conteúdo dessa variável. Vamos montar mais um para a multiplicação, então um outro else, né? Ou seja, se não é esse, vem para cá, se não é esse, vem para cá, né? Então, se eu entrar aqui, eu testo de novo, né? Porque como eu tenho que fazer uma condição, é obrigada a colocar a palavrinha if. Então, se na variável opera agora tem um sinal de asterisco, né, que é a multiplicação, é o mesmo bloquinho, com a mesma ideia, só que agora eu multiplico esses dois conteúdos, jogando em result e mostrando o resultado aqui, né? Resultado da multiplicação e jogo aqui. Então, a gente está até usando, ó, textos diferentes para explicar o que está aparecendo no vídeo. Bom? Então, lembrando que sempre apenas um dos blocos é que vai ser resolvido. Tudo depende do que tiver na variável oper. Continuando ainda, falta a divisão. Então, vamos fazer a divisão. A divisão, eu deixei ela um pouco mais longa aqui, tá? Então, vim para cá no senão, se, o conteúdo da variável oper tem uma barrinha de divisão, eu teria que fazer este bloquinho aqui, né? Dividir um número pelo outro e mostrar o resultado. Ah, aqui ficou multiplicação, desculpa, é divisão mostrando o resultado, tá? Então, o que que acontece aqui? Eu, antes de tentar fazer essa divisão, eu tenho que verificar se o conteúdo da variável N2 é diferente de zero. Isso eu já até comentei com vocês acho que a semana passada, né? Onde a gente comentou que se o valor que a gente está dividindo for zero, a operação é impossível, né? Não é possível fazer essa divisão. Então, antes de eu tentar fazer a divisão, eu chequei aqui. Então, fiz um outro if, ó. Este if está dentro do bloquinho vermelho deste if de fora, tá bom? Então, ó, ele ocorre aqui dentro. Então, se N2 realmente tem um conteúdo diferente de zero, né? Lembrando que o sinal de exclamação significa não, então se N2 é não igual a zero, aí sim eu posso fazer a divisão, mostrar o resultado da divisão. Se não, né? Se não significa que esta condição é falsa, ou seja, se ela não é diferente de zero, é porque ela é igual a zero. Então, aí eu mostro a mensagem divisão inválida, ou divisão impossível, não posso fazer essa divisão. Bom, a gente dá uma mensagem para o usuário. Então, todo este if, com o seu else, né, que depois até uma outra cor, ocorreu dentro deste bloco vermelho, deste if de fora, tá bom? Bom, então, se é divisão, eu vou fazer isso. Agora, vamos supor, então, que o usuário nem digitou nem mais, nem menos, nem vezes, nem dividir. Porque a gente nunca sabe o que ele pode digitar. Ou ele digitou por querer, alguma outra coisa, ou até sem querer. Então, a gente tem mais um else, né? Nesse último else, ó, não tem o if, tá bom? Por quê? Porque aqui é só um senão para o último caso. Porque se não é mais, não é menos, não é vezes, não é dividir, ele vai cair nesse último senão, e aqui eu dou apenas uma mensagem de operador aritmético inválido, que é para ele saber que ele digitou algo que não posso fazer a operação, tá bom? E encerro o programinha. Então, o que a gente viu aqui foi um programinha, né, que utilizou a estrutura condicional. Então, valeu até por uma revisão aqui pra gente, correto? Bom, então agora nós vamos ver uma outra estrutura, tá? Que faz a mesma ideia basicamente, né? Ela é chamada de estrutura de seleção múltipla, conhecida como o termo switch case, tá bom? Então, essa estrutura, né, ela permite que a gente avalie o conteúdo de uma variável, tá? Então, ela serve para a gente, tendo uma variável, conseguir comparar a igualdade com valores indicados dentro da estrutura.
Então, ela é semelhante à estrutura condicional no sentido de a gente ter uma variável e a gente verifica se ela é igual a alguma coisa, tá? Mas ela não é assim tão equivalente à estrutura condicional, porque na condicional, no if lá, a gente pode estar comparando, além do igual, comparando se ela é maior, menor, maior, igual, menor, igual. Aqui nessa estrutura, a gente apenas compara a igualdade, tá bom? Caso, então, um deles seja igual, né? Quer dizer, eu vou colocar as possibilidades de conteúdo que vai poder ter naquela variável. Se eu encontrar alguma que seja igual, então, o conjunto de comandos que estiver indicado, né? Eu vou executar. Mais ou menos a ideia também da condicional, né? A gente tinha aquele bloquinho para ser executado. Se nenhum valor indicado for igual, quer dizer, eu tenho todas as possibilidades, mas nenhum for igual, a gente pode determinar um conjunto de um ou mais comandos associados a uma cláusula de exceção, que a gente chama de default, tá? Se essa existir, lógico, que ela é opcional. Senão, a estrutura termina e o programa prossegue na sua execução. Bom, então eu posso, se eu tiver alguma coisa para dizer assim, ó, caso não seja nenhum deles, eu posso dar dando uma mensagem, executar alguma outra coisa. Então eu posso colocar um default. Então essa default é uma cláusula opcional. E, como eu comentei, né, essa estrutura equivale a uma sequência de estruturas condicionais do tipo if, que é a nossa estrutura condicional. Bom? Então, a cara de uma estrutura switch case é basicamente isso daqui. O que eu coloquei em vermelho são os termos fixos que a estrutura switch utiliza. Bom? Então, ela tem aqui a palavrinha switch, a gente escreve em minúsculo, né? Entre parênteses, a gente vai colocar a variável que eu vou comparar. Aí, eu abro uma chavinha aqui, até uma chavinha que fecha lá embaixo, que eu digo que é o meu bloco, né, da estrutura switch, eu vou escrever várias palavrinhas cases, tá? E na frente de cada case, eu posso colocar um determinado valor, né, que vai ser comparado com o conteúdo desta variável que está aqui em cima. Tudo bem? Então, caso a variável aqui em cima tenha este valor, que eu chamei de valor 1, eu vou descrever aqui um conjunto de um ou mais comandos que vão poder ser executados. Caso esta variável tenha este valor 2 pontos, coloco um outro conjunto. Caso seja este outro valor, um outro conjunto. E assim por diante, eu posso pôr N cases, né? Eu coloquei até um case valor N, porque eu não posso determinar exatamente quantos são. Então, se a minha variável puder ter 3 valores, provavelmente eu vou ter 3 cases. Se essa minha variável puder ter 20 valores diferentes, eu vou ter 20 cases aqui, tá bom? E no último aqui, se eu quiser, eu vou colocar a palavrinha default, 2 pontos, que significa se não for nenhum desses, ele entra nesse default e executa o que eu colocar aqui dentro, um conjunto de um ou mais comandos, tá bom? Então, esta é a cara do nosso switch. Uma coisinha a mais que nós temos aqui é essa palavrinha break, tá bom? Break, então, é um comando da linguagem C, tá? Que breca. A ideia do brecar, né? De interromper. Então, este break, ele é utilizado aqui na estrutura de switch case para interromper uma determinada ocorrência que está acontecendo aqui dentro. Então, se por acaso a minha variável aqui for este valor 1, eu vou executar esses comandos e quando encontrar esse break, eu vou cair fora da estrutura switch case. Se eu não tivesse esse break aqui, ele executaria esses comandos e automaticamente executaria o case seguinte. E até outros se eu não tivesse, até ele encontrar um break ou até a estrutura terminar. Bom? Então, ele serve assim quando a gente tiver a execução de mais de uma possibilidade aqui, né? A variável poderia ter este valor e este valor também. Ela podendo ter 2 dos valores, eu poderia não colocar nada nesse de cima e colocar no de baixo, apenas os comandos a serem executados. Porque aí, na hora de testar, se ela tiver este valor,
ela vai tentar executar alguma coisa, mas como não tem um break, ele entra no de baixo e faz a mesma coisa. Ou seja, ele serve para os dois. Essa é a ideia. O break também ele é usado em estruturas de repetição. Quando você, por algum motivo, quiser interromper uma estrutura de repetição, você pode estar caindo fora dela, tá? Então, ela serve para interromper estruturas. Então, vamos ver aqui, né? Eu coloquei aqui só para complementar aquilo que a gente já falou, né? O que é a variável selecionada que está entre parênteses no switch? É a variável cujo conteúdo, né, será comparado com os valores de cada case. Então, aqui também uma restrição, porque se fosse numa estrutura condicional, né, num if, eu poderia ter na comparação mais de uma variável sendo comparada, né? A gente já aprendeu isso. Basta colocar um e ou um ou no meio, a gente pode estar comparando mais coisas. Então, nessa switch case é apenas uma única variável. E aqueles itens lá que estavam na frente de cada case, né? Valor 1 até um valor N qualquer, são valores possíveis para comparação com o conteúdo da variável selecionada, tá bom? E comentei também aqui a ideia do comando break, que eu coloquei lá. Ele é executado ao final de cada case, né? Se ele existir. Aí a estrutura é interrompida e a execução do programa seguirá para após o final dessa estrutura switch case. Se o comando break não existir, né, ou porque a gente não quer, ou porque esquecemos, serão executados os conjuntos de comandos dos próximos cases que tiverem, até que um comando break apareça ou até que a estrutura termine, tá? Então, tem que tomar muito cuidado se a gente realmente quiser brecar cada coisa, né? Não esquecer de colocar o break. Então, agora, eu vou fazer a mesma ideia. Eu vou pegar aquele mesmo exemplo de programinha que nós vimos no começo, onde a gente usou a estrutura a estrutura condicional, e nós vamos adaptá-la para que ela fique na estrutura switch case, tá? Então, o começo aqui é igual, né? Temos as mesmas variáveis, né? As três variáveis aqui, a N1 e N2 é result, a variável opera como char. Então, o programinha aqui, ó, ele segue a mesma ideia do outro, tá? Então, até aqui não muda nada, porque a gente tem que receber as três entradas. Agora, daqui para frente é que a gente vai mudar. Então, no outro programinha, nós vimos que a gente, logo depois disso aqui, já começamos a testar. If opera igual a mais, faz isso. Se não. If opera igual a menos, faz isso. Se não. Né? Fomos fazendo alguma coisa assim. Então, agora, em vez de fazermos aqueles ifs, nós vamos usar a estrutura switch case, onde nós vamos testar o conteúdo da variável. Qual variável? A variável opera, porque é ela que tem um dos possíveis conteúdos aqui que a gente queria saber. Ou mais, ou menos, ou vezes, ou dividir, tá bom? Então, vindo para cá, a gente vai colocar lá, então, switch, nome da variável, né? Montei o primeiro case. Então, ó, caso, né, é o que eu tô aqui dizendo, caso a variável opera tenha o conteúdo mais, vejam que esse mais, como ele é um caractere, aspas simples. Se fosse um número, não precisaria de aspas, tá bom? Coloquei os dois pontos, sempre tem que existir. Então, eu estou dizendo que, caso o conteúdo da variável per seja o caractere mais, é para executar este bloquinho aqui. Não há necessidade no case de colocar bloquinho abrindo e fechando com chave, tá? Então, eu mandei fazer a operação de soma, mostrei o resultado, né? Resultado da soma e coloquei o break para esse, caso realmente fosse o sinal de mais, ele brecaria e iria para o final da estrutura do switch. Vamos montar um case para menos, tá bom? Então, mesma ideia, vamos fazer a subtração mostrando o resultado, e um case para multiplicação. Faremos a multiplicação mostrando o resultado. Então, vocês estão vendo aqui já nesse começo como fica bonitinho, né? Então, quando a gente tem muitos ifs para a igualdade, às vezes fica mais interessante a gente mostrar alguma coisa assim nos tipos cases, né? A estrutura fica mais, sei lá, destacado o que a gente está fazendo, tá bem? Bom, agora falta ainda a divisão, né? Então, teremos na continuação mais um case para o sinalzinho de divisão, onde lá dentro estaremos fazendo exatamente o que a gente fez lá atrás, né? Fazendo aquele outro if, para verificarmos se o conteúdo de N2 for diferente de zero,
Aí sim, a gente faz a divisão, mostra o resultado. Se não, a gente dá a mensagem de divisão inválida. Então, este if só vai ser executado caso a variável OPER tenha o sinal de divisão, colocando o break aqui também. E nesse caso, nós usamos o default, tá bom? Por que eu usei o default? Porque lá naquele outro programinha, a gente também tinha um último else, né? Onde a gente dizia que caso não fosse, né, mais, menos vezes dividir, a gente pode estar dizendo que o operador aritmético, que foi digitado e armazenado naquela variável, é inválido, tá bom? Então, coloquei a cláusula default aqui. Se não a gente tivesse nada para dispor aqui, não precisaríamos colocar essa default, tá bom? Então, fechei, essa chavinha vermelha aqui está fechando a estrutura switch case e teríamos a outra chavinha fechando a função main. Tudo bem? Então, vimos aqui o uso da estrutura switch case. Quem quiser, então, trabalhar alguma coisa desse tipo, né, pode estar utilizando. Mas lembrando que a restrição da switch case é que a gente tenha sempre uma única variável, né, e só possa fazer a comparação dela na igualdade. Se eu precisasse comparar uma variável com maior, com menor, assim por diante, não pode fazer desse tipo, tá? A gente teria que usar o if mesmo, tudo bem? E a parte da estrutura de switch case foi essa, né? Vamos encerrando por aqui. Muito obrigada.